Alô, telespectador amigo, um abraço. Estamos chegando, início de semana, segunda-feira, com o seu programa, aquilo que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Tivemos uma rodada desastrosa para o futebol mineiro. Gente, finalmente, agora todo mundo começa a falar o que eu falei em janeiro de 2016, que estava se desenhando já em janeiro de 2016, antes de começar o Campeonato Brasileiro. 2 meses antes. Pelo projeto que se mostrava, pela renovação de contrato de um treinador que não tem nenhuma intimidade com a Série A, não tem absolutamente nada a ver com a Série A, e pela formação de um elenco de Série B e C. B e C. Então isso tudo ficou muito claro, com 2 meses antes de começar o campeonato. O Campeonato Mineiro veio para maquiar. Aí maquiou. Aí deu uma enganada em todo mundo. Por quê? Porque ganhou o Campeonato Mineiro com esse elenco de Série B e C, porque isso está através dos nomes, você vê, o elenco de Série A, Série B e C, ganhou o Campeonato Mineiro em cima de um time voltado totalmente para a Libertadores, totalmente voltado para lá, e o outro com um erro maior ainda de avaliação, que foi o David. O América contratou um treinador de Série B. O Cruzeiro contratou um treinador de série nenhuma. Nem treinador não era, não é, nunca foi, ainda não é. Não era, nunca foi e ainda não é. O erro foi maior ainda. Por isso, o destino dele não está longe do América. Está brigando para não cair no mesmo destino do América. Mas isso aí foi mostrado, gente, isso foi mostrado 2 meses antes de começar a competição. Só aqueles que comandam que não quiseram enxergar. Só. Claro, também que eu tenho companheiros de imprensa que preferiram não enxergar e me chamar de profeta, de pitonisa, joga para mim na loteria, faz um jogo para mim da Mega Sena. Prefiro falar isso. E vou falar mais. Com o treinador atual, com a cabeça dele, o destino é C. Agora eu estou falando em outubro de 2016. Em outubro, porque o treinador também quis iludir a torcida, principalmente no último jogo contra o Atlético. O resultado foi injusto, nós podíamos ter feito muito mais gols, podíamos ter vencido a partida. Quer dizer, viu outro jogo e mentiu para a torcida. Porque 3-0, que 3-0 já pode ser considerado goleada, mas poderia ter sido de 6, porque o Atlético perdeu 18 oportunidades de gols. O América teve 2. Estou falando do América, todo mundo sabe. 2. Uma bateu na trave, a outra o Vitor defendeu. O Atlético teve 18. Das 18, fez 3. E o treinador foi falando que isso é uma injustiça, que jogou muito mais que o adversário, jogou muito mais, tinha que fazer muito mais gol, querendo justificar o injustificável. E agora, querendo ficar bem com a imprensa, esse é o único cara que reconhece, Se a diretoria do América não reconhece isso, eu reconheci em dezembro de 2015, mas se ela não reconheceu há 2, 3 meses atrás que o América já tinha ido para o vinagre, então é diretor que não tem que ficar lá. Não tem que ficar lá porque não sabe trabalhar. Porque há 3 meses atrás, eu estou falando agora de 3 meses, o América já tinha ido para o vinagre há muito tempo. Um time que mergulha na primeira rodada, na zona de rebaixamento, na lanterna e não sai mais, o que vocês querem desse time? Vai esperar o quê dele? O quê? Vai esperar o quê? É isso aí. Uma avaliação errada, muito errada na renovação, começou aí, do contrato do Givanildo, que é excelente. Na Série B ele é o papa, talvez seja o melhor do Brasil. Ele é o papa na Série B, mas na Série A ele não é nada. Porque ele ele passou pela Série A meteoricamente uma vez e viu que não dava certo. Ele não é burro, ele é inteligente, viu que não dava certo, saiu fora. Mas como o América chegou nele grana, e o apelo foi muito grande da imprensa, porque a imprensa fez apelo sim,
O apelo foi muito grande da imprensa, da diretoria e da torcida. O apelo foi grande, aí vocês pagaram para ver. E pagaram muito caro. E pagaram muito caro, da pior maneira possível. Foi vergonhosamente com a maneira como vocês pagaram. A passagem do América na Série A foi uma vergonha no futebol mineiro. Foi para envergonhar o futebol mineiro. A passagem do América na Série A foi para envergonhar o futebol mineiro. Não tem nada mais de dizer a não ser isso. Envergonhar o futebol, para envergonhar o futebol mineiro. A passagem do América na Série A. O América tem muito tempo pela frente, porque ele vai viver mais uns 100, 200, 300, 400, 500 anos para pagar isso aí. Mas com essa cabecinha do treinador agora e da maioria dos dirigentes, porque são 9, me disseram que vão ficar 3, continua errando do mesmo jeito. Tem que ficar um, e tem que pegar um que queira ficar e que entenda e que saiba trabalhar. Saiba trabalhar. Mas se não mudar tudo, eu estou falando tudo dessa situação atual do América, não escapa nada. Você não pinça nada. Você não pinça nada dessa atual situação do América. Não estou falando de elenco, não, porque no elenco você tira o Mateuzinho, tira o João Ricardo, tira 1 ou 2 jogadores. Estou falando de dois, no máximo 3. 3 eu acho que não tem jeito, não. 2, já falei os nomes. O resto não tem jeito, não. E não pinça mais nada, mais nada. Nem a arrogância dos seus diretores. Não pinça. Mais nada, mais nada. E do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu uma excelente oportunidade de ficar livre dessa encrenca. Empatar, não, o empate nem existe no regulamento. Empatar é melhor do que perder. Claro que é melhor do que perder. Mas o empate do Cruzeiro ontem foi a mesma coisa que uma derrota. Não tem nenhuma diferença. Mesmíssima coisa por ter sido derrotado. Não existe diferença. Não existe diferença. O Cruzeiro perdeu uma grande oportunidade, uma grande. E foi contra a Chapecoense, com todas as vantagens, com todo o bom trabalho da Chapecoense, ao contrário do América, com todo o bom trabalho da Chapecoense, é a Chapecoense. Nós estamos falando de Cruzeiro e Chapecoense. A gente está falando de uma Ferrari 2017, 2018 e de um Fusquinha 1915. É isso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Então o Cruzeiro tinha que ter vencido o jogo. O Mano Menezes cometeu muitos erros no jogo de ontem. Muitos erros no jogo de ontem. Inclusive mandar o Ábila bater pênalti. O Ábila não é batedor de pênalti, não. Ele é artilheiro de porrada. Os gols dele são tudo na porrada. É tudo na porrada. Ele não tem gol de bola tocada. Ô, gente, você precisa enxergar tudo isso. Ele não tem gol de bola no ângulo, bola bem tocada. Os gols dele são todos gols de porrada, de vontade, de raça, de posicionamento. Aí você pega e manda bater pênalti. É a mesma coisa que o Atlético mandar o Jô bater pênalti. O Jô só ia bater na última coisa. Agora o Prato. O Prato é diferente, o Prato tem qualidade, ele sabe tocar, ele sabe jogar, ele sabe tabelar, ele tem condição técnica e habilidade para tocar no canto, escolher. Também eu acho que tinha gente lá no time do Cruzeiro em condições melhores. Em condições melhores. Eu penso assim. E olha, mano, você pagou também por uma teimosia. Quando eu digo aqui que Robinho é imexível, o Arrascaeta também é. O Arrascaeta também é. E a gente não empata com a Chapecoense com o Arrascaeta no banco. Não tem justificativa. Por mais que o Flávio tente, não vai ter justificativa. Não vai ter. Você jogar com o time que jogou ontem com a Arrascaeta no banco. Não tem justificativa. Não tem. O Arrascaeta com o olho furado, de caganeira, com uma perna amarrada e dor de barriga, dor de cabeça em campo, ele ia jogar melhor do que qualquer um outro que jogou. Qualquer um. Então, pagou, seu mano, pagou. Pagou para ver, pagou caro. Pagou para ver, pagou caro. Muito caro. Muito caro.
E do Atlético, o que eu vou falar aqui não é justificar o Atlético, não. Porque o Atlético foi mal, jogou mal, não mereceu vencer o jogo, porque jogou mal o Atlético. Mas o Botafogo também não mereceu vencer o jogo. Não mereceu. Aquele primeiro gol do Botafogo, quando a gente diz o lance é interpretativo do árbitro, bola na mão, mão na bola, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ali, telespectador, ali, o jogador, com a mão esquerda, parou a bola, ajeitou a bola vinha para passar, ele parou e jogou para o pé direito. Jogou para o pé direito. Ele fez a jogada com a mão. Ele usou. Ali não tem interpretação de ninguém, a não ser mão na bola. A bola vinha para cá, ó. Ele não fez isso aqui, não, ó. Ele fez isso aqui, ó. Parou aqui, ó. Jogou a bola aqui e chutou. Chutou. Os lances do pênalti são lances interpretativos, é do juiz. Bola, mão na bola, ali foi do juiz. Não vou discutir. E o terceiro gol, que foi numa cobrança de escanteio, falha da zaga e tudo mais, foi. Mas não teria o escanteio. Porque foi uma falta claríssima, mas muito clara no Carlos César. O cara fez a falta no Carlos César, a bola foi para a linha de fundo. A falta foi clara. E aí ficou pior, quando vem o ofício do pedido do tal de Wagner de sair da Federação Mato Grossense de Futebol para Carioca, para apitar na Federação Carioca, com toda a documentação entregue na Federação Carioca e aceita. Mas eu tenho a impressão que o carimbo só viria depois desse jogo. Bom, nós vamos aceitar, mas vai depender da sua atuação. Nós vamos aceitar, mas vai depender da sua... Porque foi desastrosa. E só para um lado. Não estou justificando, não, porque o Atlético foi muito mal. O Atlético foi muito mal. O Atlético está irreconhecível. Está irreconhecível o Atlético. O Atlético desse jeito não merece título nenhum. Não merece. E agora foi para as cucuias. Mas não merecia. Então, jogar o que estava jogando não estava merecendo título nenhum. Os jogadores descompromissados. Ninguém quer nada. Ninguém estava querendo nada com nada. Nada com nada. O atleta dá 453 mil toques numa bola para chegar na área. E ela chega e ninguém chuta. Chega e ninguém chuta. Mas aí vai o presidente, Daniel Nepomuceno. Hoje eu até troquei algumas palavras com o Domênico no grupo de setoristas do Atlético, quando ele mostrou lá que o presidente mandou um ofício, o Atlético mandou um ofício para a CBF, exigindo a exclusão desse árbitro do Departamento de Árbitros da Confederação Brasileira de Futebol, exigindo o afastamento dele, e novas providências têm que ser tomadas. Aí eu mandei para o Domênico, esse deve ser o ofício de número 2 milhões. Esse é ofício número 2 milhões. Porque todos que chegam na CBF, o presidente da comissão de arbitragem pega, leva para o vaso, limpa e joga fora. Limpa e joga fora. Ah, mas ele vai lá terça ou quarta-feira pessoalmente. E daí a ação tem que ser uma ação conjunta. Presidente do Atlético, presidente do Cruzeiro, presidente do América, presidente do Grêmio, do Internacional, dos clubes todos do Brasil. São Paulo e Rio talvez não entrem nisso, porque eles são beneficiados. Mas os outros todos, uma ação conjunta, ir lá e exigir. E sabe quem que é o vice-presidente dessa comissão mequetrefe, essa comissãozinha que não vale nada? É o Alício Pena Júnior. Hoje ele é o vice-presidente. E a cobrança, presidente Daniel Nepomuceno, tem que partir daqui. Daqui. Vai no Castelar Guimarães Neto, presidente da Federação Mineira, bota ele debaixo do braço e fala, Castelar, vamos peitar o Marco Paulo Del Nero, nós vamos lá peitar o Marco Paulo Del Nero. A gente não vai conversar com babaca nenhum de comissão de arbitragem, não. Esses são os babaca. Nós vamos conversar de presidente para presidente. Não vamos lá na sala de babaca de arbitragem, não. Marco Paulo Del... Vem cá, Castelar, vamos lá. E o Marco Paulo Del Nero descer com o Nepomuceno e o Castelar e chamar o presidente dessa comissão vagabunda e falar, olha, o que vocês estão fazendo aqui? Você sabe ou não sabe trabalhar? Todo mundo demitido, rua. Rua. Vamos botar aqui gente nova, gente que entende. Porque esse é o ofício de número 2 milhões. Sabe o que vai acontecer, Daniel Nepomuceno? Eu ouvi hoje o final da entrevista do Marinho. Não sei se vocês ouviram toda.
Eu ouvi só o final. Pelo final eu entendi que foi que o árbitro estava certo. Certíssimo. Que a interpretação era dele, por Nossa, outro confuso. ângulo, ele deu o gol, a interpretação era dele e são coisas que só acontecem. Botem uma bola vermelha no nariz e saiam por aí. Eu falei, Domênico, se eu sou funcionário do clube, remunerado para isso, a coisa não fica assim. Comigo não fica. E ele respeitosamente respondeu, dizendo que não era ironizando, mas que todo o clube gostaria de ter um funcionário assim. Eu me proponho. Me paga bem, como vocês pagam um treinador, como vocês pagam um jogador, me paga. Eu vou mudar lá na CBF. Eu vou mudar essa situação na CBF. Não é porque eu sou foda, não. É porque talvez eu seja um pouco mais inteligente. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Agora, o cara quer ganhar para não fazer nada, então vocês paguem por isso. Paguem e respondam por isso. E agora, o que fez a CBF? A pedido da TV. A TV, tudo bem, pode pedir. Mas o presidente da CBF, há 2 semanas atrás, deu uma entrevista. A partir de hoje, todos os jogos serão no mesmo horário. Todos viram e ouviram a entrevista e leram. Todos. Serão no mesmo horário. Ontem, o Palmeiras na TV entrou com um pedido para o jogo do dia 29, Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos, 29, sábado, dia 30 tem eleição. Todos os jogos serão no sábado. Palmeiras e Santos vão jogar às 19h30. Atlético e Flamengo, nem eu estou falando pelo Atlético e Flamengo vão jogar às 16 horas. Tá vendo como é que a coisa é bem encaminhada? Porque responda para a televisão. A televisão pediu isso para mostrar Corinthians e Chapecoense para São Paulo. Às 4h. Para mostrar. Televisão? Não, TV? Infelizmente, nesse jogo, não. Se você quiser pegar América, o América vai jogar com quem? Próximo jogo. Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. Se você quiser pegar o América e o próximo adversário, que não faz nenhuma diferença na tabela, ou Santa Cruz, pode botar 10 da noite, 11 da noite, 1 da madrugada, mas esse não. Mas olha como é que a coisa funciona. Aí entra o trabalho do diretor de futebol. Eu ouvi alguns companheiros elogiando o Alexandre Matos pela beleza que saiu do Cruzeiro. Gente, diretor nenhum faz milagre, não. O Alexandre Matos não está fazendo nada de milagre. Ele fez aqui porque o Cruzeiro, o presidente, mostrou dinheiro para pagar, para contratar, e apontou, o treinador apontou e foi lá buscar. No Palmeiras a mesma coisa. Mas numa hora dessa aí, bota o diretor, que é bem pago, vai lá no CBF e não permita que isso aconteça. Ô, gente, futebol é cheio de maracutaia, doutor Maurílio. Eu tenho que rir porque o assunto que tomou conta dessa segunda-feira foi, mais uma vez, a arbitragem. Do Atlético, que foi incompetente e não está com perfil de campeão e vai ter que lutar para ficar em terceiro. O Cruzeiro, que jogou para o gasto aqui contra um time que é, na escala nacional, muito menor qualificado do que ele. Todos foram prejudicados, não o Cruzeiro, mas os grandes levaram o favorecimento dos árbitros. E para não perder o costume, apesar do América já estar lá no vinagre, tomando de 2-0 do Corinthians, o América também teve um pênalti a favor que o juiz não marcou. O caso do Botafogo e Atlético foi um negócio assim impressionante, porque no momento em que o Bandeira não correu para o meio, e o juiz chama para si a responsabilidade, ele comprou o boi, então ele queria realmente dar uma mãozinha para o Botafogo. Agora, tecnicamente, o time do Atlético, para mim, não está convencendo. Só começa a jogar depois de fustigado, não está impondo o ritmo. Tem que chegar e jogar para frente. E foi assim contra o Corinthians e foi assim contra o Botafogo. Então, para ser campeão, para ser legítimo campeão, tem que jogar muito mais. Enquanto isso, o Palmeiras, aproveitando a vantagem que ele tem de pontos, está fazendo de tudo para assegurar o título. A arbitragem, que tem sempre uma ajuda, amiga, o apito amigo, e teve uma novidade que aconteceu ontem que muita gente não explora aqui. Tem um jogador desse time que o do Palmeiras enfrentou ontem, que é do Palmeiras.
E o jogador procurou a diretoria, esqueci o nome dele agora, se alguém puder me auxiliar aí, eu tenho. Mas é jogador titular do time, lá de Santa Catarina. E aí ele, na véspera, ele procurou um diretor e falou, ó, os diretores do Palmeiras estão... Alguém lá da diretoria está me dizendo aí para me jogar não, porque senão eu não vou voltar para lá. Ele procura a diretoria do time. Renato Augusto. Renato Augusto. Figueirense. E o time é o Figueirense. Figueirense. Aí ele procura a diretoria não colocou para jogar. E é um titular do time. Quer dizer, voltou-se aquele tempo em que o Felício Brandt ia jogar, por exemplo, em Itabira, e a parada lá era torta, porque o Valério dava bico em tudo e vendia a cara uma derrota. Aí na semana ele espalhava assim, ó, o Mazinho, aquele ponta-direita do Valério, nós estamos de olho nele, espalhava, né? E jogava o balão de ensaio, aí o cara no dia do jogo não fazia nada. Mas isso ainda era possível, porque isso era uma malandragem de futebol. Essa não, essa aí é a atitude de mafioso. Porque se proibiu a tal cláusula que era moral, porque também nunca aconteceu, de um jogador de um time emprestado para o outro não poder jogar contra o seu time de origem, também era imoral. A CBF andou tentando acabar com isso, mas na prática é isso aí agora, vai em cima do jogador. Quer dizer, eu estou citando só isso porque o Palmeiras está fazendo de tudo para ser campeão. Não se esqueça que o Palmeiras é egresso de uma Série B o ano passado, apesar de que foi campeão do Brasil, pela Copa do Brasil. Mas é um time que tem um potencial muito grande, mas a base é de gente que faz qualquer negócio para ganhar título. E está sendo feito fora de campo e todo mundo tem que chiar, porque o próprio presidente do Palmeiras veio a público, não explicou sobre isso, mas no episódio que ele é terceiro endereçado, que é o caso do Fla-Flu, daquela paralisação, daquela... O Fluminense está pedindo a anulação do jogo. Pois é, mas ele entrou de desconsorte mesmo. Com erro de direito. Erro de direito. Erro de direito é muito difícil. Erro de direito, ele alega o seguinte, você deve saber, É. que a FIFA não permite o árbitro vídeo. Não permite, é proibido. É proibido. É Mas proibido. E foi usado e comprovado, o delegado do jogo usou questão a do TV para chamar o juiz. A questão do comprovado aí foi dito, mas não vamos provar lá na hora de jeito nenhum. Não é só isso passar não o sei. vídeo da TV, só. Passo para falar qual o programa foi. Mas aí é Pode presunção, falar. meu Falar filho. do programa Esporte Espetacular, lá você Não, vai não, justificar. isso aí, Não, ele Maurílio. nega na hora. Pode ser que alguém Maurílio, só um falou. minutinho, Maurílio, você talvez não É tenha gravado. visto. Não, eu Você não viu. eu estou acompanhando. Os jogadores falando, olha que tudo aconteceu. Não, eles falam já, Mas o ó, a impedimento televisão aconteceu, mostrou. Não, mas Realmente o impedimento, ele foi lá O para... impedimento aconteceu, né? Exatamente, Agora, não no é jogo por do isso, Galo teve não. o mesmo lance, Mas não o é por Bandeirinha isso. correu Eu do estou dizendo pau. um processo. Pode ser até que o delegado falou, chega na hora, não, eu não Maurílio, falei, não. tudo Eu bem, tava, a Globo eu dá tava vaga. meio doido na hora, Maurílio, não falei. tudo bem, Aí, tudo certo. aí desfaz o... Aqui, eu estava meio, tudo bem, mas o Fluminense tem um departamento jurídico, que recebe para isso, e está pedindo a anulação do jogo, alegando erro de direito. Agora é o STJD. Não, isso aí não É um tem- time do Rio, Mas é o contra seguinte, outro do Rio. Isso aí é o seguinte, é por isso mesmo. Se fosse para um pequenininho, Carioca. talvez funcionasse. Mas a questão aí que descaracteriza o tal erro de direito. Ah, não sei. Vamos ver. Aí, não, isso aí não vai dar. A prova é por circunstancial, enquanto, por né, então? enquanto, o que se fala que é o jus experiente. Não vou discutir com você que você Jus advogado, experiente é não sou. aquele que o time protesta, dá uma satisfação para a torcida e pronto. Porque o próprio cara, se o cara confessou e depois ele desconfessou, caracteriza, não Mas caracteriza. a atitude do árbitro já é uma prova. Não, Ele já tinha dado gol, o jogo já ia começar outra vez. Ele Mas só, mesmo se tiver aprovado no ele vídeo. só provou que ele é pusilânime, né? Que ele tivesse afinou. provado Tá lá na É. Índia. Hoje o Tri tá na Índia. Pois é, mas tá Tá ganhando lá, dinheiro tá lá. lá na Índia, Tá ganhando dinheiro lá. apitando o jogo, porque é o trio da Copa do Mundo Copa do 18. Pois é, ué. É o trio da Copa. Nós vamos ao intervalo comercial, depois eu vou botar o Flávio Carvalho na prosa, doido para falar. O nosso Marcelo e o nosso chefe Matsalem. Gente, muita coisa boa para a gente falar aqui. Sai daí não, a gente volta já já. Tchau.
harmonia em nossas vidas. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Academia BH Fight. Fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela com Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex, rolou para Luizinho. Abriu na ponta pro Ronaldo, chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou, Tileta para o William. Limpou o goleiro, pintou, marca, bateu, Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Não tenta não. Não tenta explicar isso não. Não, vou tentar. Olha, gente, eu tô até... Foi um assunto que foi levantado aqui, que eu vou remar contra a maré. Talvez eu esteja sozinho. Parem de culpar o Cruzeiro por esse negócio de não abaixar o preço do ingresso, não fazer promoção. Para com isso, gente. O Cruzeiro tem 70 mil sócios torcedores. 70 mil. Para você fazer uma promoção, você tem que fazer só para o sócio. Você vai fazer para o torcedor comum? Não tem jeito. Ou senão você não faça. Você não pode fazer uma promoção para o torcedor comum, que a gente chama de comum, para ele ir ao campo e prejudicar o sócio que já pagou aquele preço superior. Para com isso. O departamento de marketing do Cruzeiro é extremamente competente. E agora eu acho também uma baita sacanagem. Eu acho que o departamento de marketing do Cruzeiro e de todos os clubes do Brasil devem agir da seguinte maneira. O ingresso vai ser barato, é todo ingresso, todo jogo e ponto final. Vai ser R$30, R$40, todo jogo e ponto final. A controvérsia mesmo. Não pode ficar, vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá, não pode ficar isso. O problema não é esse, não. O problema nós vamos falar já já. Flávio Carvalho, fala para mim o nome do BMG, que é o seu, é o nosso banco. BMG, consignado é com o BMG. BMG, o seu banco. Eu quero falar também de Detox, os sucos verdes de Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos no Diamond, no BH Shopping, no Pátio Savassi. Detox é o suco indicado pelo fisioterapeuta, médico, massagistas, treinadores, atletas. São os famosos sucos verdes de Marieta, no Diamond, no BH Shopping e no Pátio Savassi. E eu quero falar também para você de Adeg Steakhouse. Aliás, vou deixar o chefe falar. Chefe, como é que está a Adega Steakhouse e a Nona Pizzaria e Trattoria? Chefe, está muito bem, viu? Graças a Deus, obrigado, porque cada dia crescendo mais. Mas o interessante é o seguinte, que além da Adega estar passando por uma repaginada, né, em seus cardápios, no seu sistema de trabalho, também o nome agora passa a ser Adega Steakhouse, né, na parte da churrascaria. E na Nona Trattoria e Pizzaria, a partir de amanhã, dia 17, a novidade que está chegando, começa o restaurante Week. O dia 17 é hoje. É hoje. Começa hoje, começa amanhã. Né? Hoje, dia 17, começa amanhã, dia 18. O restaurante Week, né? O restaurante Week traz um menu de degustação com entrada, prato principal e sobremesa no valor de R$ 51,90, sendo que R$1 é destinado por uma questão beneficente, entendeu? E para quem tem durante o almoço, de R$ 39,90. O almoço para quem participa. Na casa da Nona Trattoria,
lá só funciona à noite, de terça a domingo. Né? Então, já, além das opções do cardápio que nós temos, estamos também agora com o restaurante Uíc. Muito bem. Contorno 8831. 8831. Isso aí. Ok. Flávio Carvalho, você quer falar do... Vamos começar pelo Cruzeiro para você falar. Pois é, Afonso, um abraço para você, um abraço para o Marcelo, para o Matusalém, para o Maurílio. Olha, sinceramente, essas duas partidas do Cruzeiro, contra o Palmeiras e contra a Chapecoense, eu gostei do Cruzeiro. Achei que o Cruzeiro não foi mal, não. O Cruzeiro não foi mal ontem também, não, contra a Chapecoense. O time da Chapecoense é muito bem treinado. O Caio é um baita treinador. Não, mas não pode ser nunca Cruzeiro. Compadre. Pois é, mas a Chapecoense, Afonso, Chapecoense é uma coisa... ela tem 41 pontos e foi para 42 ontem. Ela está muito mais preocupada em jogar a próxima, que é a Copa Sul-Americana, do que o Campeonato Brasileiro. Então o time vem despreocupado. O time vem tranquilo. A Chapecoense entra no Campeonato Brasileiro todo ano despreocupado. Pois é, Afonso, mas acontece que o Cruzeiro, ao contrário da Chapecoense, o Cruzeiro está no desespero ainda. Né? O Cruzeiro ainda é o 12º colocado, mas o time precisa fazer mais 6 pontos aí, 7 pontos, para conseguir se tranquilizar. Isso que é importante. E ontem, na partida, o Cruzeiro fez uma boa partida. Tanto que o Cruzeiro, há 4 jogos, o Cruzeiro não toma gol. A defesa do Cruzeiro bem, o meio de campo bem, né? Acho que o Mano errou para mim na hora que tirou o Robinho, concordo com você. Acho que o Willian tá mal, o Willian não deve entrar agora até o Willian se recuperar. Tinha outras opções no banco para que o Cruzeiro pudesse tentar ganhar aquele jogo de ontem. Mas, ao mesmo tempo, o melhor jogador em campo foi o goleiro da Chapecoense. Ele defendeu o pênalti, defendeu bolas incríveis. O Cruzeiro mandou 2 bolas na trave. O Cruzeiro chutou o tempo todo, finalizou o tempo todo, e a Chapecoense só defendendo. Então, acontece que se a bola do Ábila, o pênalti entra, seria 2-3 para o Cruzeiro, tranquilamente. Que aí a Chapecoense ia sair e o Cruzeiro ia fazer mais. Claro que faria. Né? Mas agora, é esquecer esse jogo da Chapecoense. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem o Vitória pela frente, lá em Salvador. O Vitória perdeu ontem, lá em Recife. Né? Mas acho que o Cruzeiro tem o jogo do Corinthians quarta-feira, tudo isso pesou na cabeça do jogador. Até o Mano, ontem, falando, depois do jogo, eles colocaram o jogo do Cruzeiro na quinta-feira. E depois, colocam o jogo do Cruzeiro menos de 48 horas depois, para jogar uma partida, certo? Decisiva para o Cruzeiro, no Mineirão. Então, a CBF, nesse ponto, foi madraça no Cruzeiro também. Acabou prejudicando o time do Cruzeiro, porque é claro que o time do Cruzeiro é um time que está jogando sob pressão. E sob pressão, ele jogou contra o Palmeiras uma partida com pressão, que precisava ganhar lá. Fez uma partida espetacular contra o Palmeiras. Jogou muito mais do que o Palmeiras, mereceu ganhar do Palmeiras lá. Teve chance para ganhar do Palmeiras lá. E ontem também. O Cruzeiro teve chances ontem. Teve pênalti perdido, 2 bolas na trave. O Alisson no finalzinho, gol que o Alisson não costuma perder, a bola vai para fora. Ou seja, o Cruzeiro atacou a Chapecoense, o Cruzeiro pressionou a Chapecoense, só que tem dia que a bola não entra. Ô Flávio. O que pode? O Vitória, por exemplo, perdeu 2 pênaltis contra o Sport. Antes de tomar um gol. E antes de tomar o gol. Então, acho que o futebol, gente, a gente tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Eu, sinceramente, o Cruzeiro não vai cair. Pode escrever isso que eu estou falando. Se você pegar a estatística do jogo do Cruzeiro contra o Palmeiras e contra a Chapecoense, foi bem superior. Flávio. Só para completar aqui, Matusalém, eu penso o seguinte, eu acho que o Cruzeiro, né, tem tudo para passar pelo Corinthians aqui, na quarta-feira, e chegar na semifinal da Copa do Brasil. Né? Tem tudo para... Já botaram um goiano para botar o jogo. Mas o Cruzeiro também está sem 3, quer dizer, ainda é dúvida, 3 jogadores, né? Para me titular para enfrentar o Corinthians na quarta-feira. Né? Que saiu, um é o Henrique, que para mim faz uma falta imensa, se não jogar vai ser uma grande perca para o Cruzeiro. Tem também esse outro menino, o Everton. O Elber. Elber, que machucou. Mas o Elber não é titular. Né? Não é titular, mas é uma pessoa que entra e modifica o Cruzeiro. Para mim, ele é melhor que o Alisson. Você acha que um goiano pode apitar um Cruzeiro e Corinthians? Eu acho que o Cruzeiro tem que esquecer o juiz e jogar a bola. Eu também acho que o Cruzeiro ganha do Corinthians aqui no peito. Vai ganhar no peito e na raça e com a coisa. A torcida já vendeu, mostrei aqui agora pro Flávio, que já vendeu mais de 25 mil ingressos. Esse negócio de venda de torcedores. Esse negócio de venda de ingressos é contestar a assessoria de imprensa. Eu contesto sim, porque eu estou cansado de estar no Mineirão, ser vendido 40 mil ingressos, porque o que computa, tá certo, tá vendido, porque o sócio torcedor tem o direito a preferência de estar lá, se não ligar para o clube. Já comprou, mas normalmente, entendeu? Esse número nunca é atingido no Mineirão.
Não vai atingir, porque vai ser colocado à venda a partir de amanhã. O sócio que entra consome um ingresso. Tá certo. Já É o que eu tá estou dizendo. contabilizado. Só uma no coisa aqui. borderô já, O Cruzeiro tem uma pessoa chamada Totti, que o Afonso conhece bem, certo? E o Totti, todo jogo, o Totti fala pra mim o público que vai dar. Ele acerta, mas não é uma. É. Certo? Isso, por exemplo, Eu não vejo isso, não. Eu estou no presente no jogo, estádio, eu não vejo isso. Qual que seria o motivo que o Eu não Cruzeiro no ia soltar jogo a de nota? ontem, eu perguntei ao Porque Totti. vende baseado no número de sócios Peraí, torcedor. deixa eu Não explicar quer dizer pra que você todo aqui. sócio torcedor vai O estar Totti falou presente pra no mim, jogo. para o jogo Cruzeiro e Ponte Preta, falou, Totti, o Cruzeiro vem do empate excepcional contra o Palmeiras, fez uma partida espetacular, nós vamos ter 40 mil torcedores, nada disso, claro, não chega a 20 mil. A gente conhece porque a gente está acompanhando no computador, acompanha na venda, ele acompanha o dia inteiro. Mas, Certo? Flávio, E ele me disse hoje eu encontrei com ele à tarde, me disse o seguinte, quarta-feira, mais de 45 mil torcedores do Mineirão. O Totti não erra uma. O Totti é o diretor da parte de tecnologia de informação do Cruzeiro e acompanha tudo, tanto a venda online quanto a venda física, acompanha tudo. E ele não erra uma. Marcelo, pode falar a respeito do Cruzeiro. Então, com relação ao chefe contestando o ingresso aí, eu não acho que a assessoria de imprensa do Cruzeiro ia soltar uma nota errada sobre venda de ingresso. E com relação ao time em si, eu sempre... Nota errada? Que nota errada? O chefe está contestando que não foram vendidos 25 mil. Não é isso que eu disse. Eu disse que o número de 25 mil pessoas que colocam Já tá são baseados vendidos. no número de torcedores que Não, estão lá. não, já Mas adquiriram. dificilmente esse número básico, o número presente no estádio. Porque eu estou lá acompanhando, é outra história. Não tem como Aposto. você desvincular o torcedor do Eu estou ingresso. cansado de ver falar que está esgotado o Não tem ingresso, 40 mil ingressos vendidos, todos O cara setores foram tá fechados. bom, mas o cara pagou, o ingresso está Tá. retirado, ele pode O que não eu ir. estou dizendo- Mas aquele ingresso não é O que eu revendido, estou não. dizendo é que colocam lá, 40 mil, setor está esgotado. Depois eu estou lá no Mineirão, vendo o jogo, e quando vai dar o público em renda, dá lá 32, Tá bom, chefe. Mas aí Tudo o público bem, que o cara passou, não foi. Presta atenção, É o que passou o público mesmo. que passou pela roleta, Mas lá sai mas em público em compensação, não é o público real que entrou na mas bilheteria. vamos entrar no por fora. futebol, Eu não vou então. entrar nessa que- etapa, eu não quero falar do Vamos falar É do claro, futebol. que muitas vezes o sócio torcedor compra, pega o ingresso e não vai. Algumas coisas positivas que o Flávio falou no comentário dele vai servir para quarta-feira. Por exemplo, eu não sei se é coincidência ou não, ano passado o Cruzeiro nessa época do ano estava evoluindo taticamente. Esse ano, como já é a segunda vez que o Mano está aqui, para mim o time está pronto. O que eu não vejo no Atlético, eu vejo no Cruzeiro. Que é o time bem colocado dentro do campo, apesar que eu não gosto dos dois laterais, já deixei isso abertamente na rádio aqui, eu já falei algumas vezes já. Já tem várias pessoas que estão criticando, mas mesmo assim você vê que tem um esquema tático dentro do campo. E o Cruzeiro não pode tomar gol, né, na quarta-feira, que gol fora de casa vale 2. Como a defesa do Cruzeiro está se sobressaindo nos últimos jogos, é mais um alento para o torcedor do Cruzeiro ir ao campo e apoiar o time desde o primeiro minuto. Eu acho que, igual o jogo contra o Palmeiras, teve falta de sorte aquele gol que o Willian perdeu. Acho que nunca mais ele erra o O do gol. Robinho daquele. também, né? Que O o do Roberto Robinho. de peito tirou a bola. Ontem lá no Mineirão, você nem já descreveu todos os lances do jogo. Não tem, todos os comentaristas que eu assisti hoje à tarde falam que o Cruzeiro não ganhou, que a bola não quis entrar. Inclusive o Abel aí, que é elogiado por todos da imprensa aí, perdeu, tem a falta de sorte lá, perdeu o pênalti. Isso acontece. O Lucas Prato também do Atlético já perdeu o pênalti. Tudo bem, mas eu acho que tinha no momento gente mais credenciada. Mas ele é o batedor oficial. Não, mas ele, de acordo com o técnico, concordo de parcialmente, acordo com a Marcelo. entrevista do Mano Menezes, ele é o batedor oficial do Olha, Tudo campeonato. bem, se ele falou isso... Ele é o batedor oficial do Para mim, o Mano está cometendo alguns erros. Não está cometendo erro, ele arrumou. Se o Mas Mano, com peraí, só um filosofia. minutinho. Se o Mano falou que ele é o o batedor batedor de do pênalti, é porque o Mano treina ele para bater Treino pênalti. não vai bater. Mas na minha opinião, o Mano está cometendo alguns erros no Cruzeiro. Pode me chamar do contra, de polêmico, do que vocês quiserem. Mas eu não concordei com a substituição feita pelo Mano. Não concordo com o novo sistema que vem jogando o Ábila no Cruzeiro. Olha, o Ábila hoje, ele está jogando no Cruzeiro muito parecido com o que o Jô jogava no Atlético. Ele está querendo dar passe, ele está querendo dominar a bola, ser tipo um âncora ali atrás para poder dominar a bola. Que ele está sendo como é que chama? Pivô. Quase um pivô. Pivô. Pivô, isso aí. Que não é a característica dele. Aquele Ábila matador Não. que a bola vem, ele mete para dentro de Veja qualquer bem, jeito. o centralizador, o Ábila, o Fred, O Ábila não- os dois mas exemplos, o os Fred dois exemplos. dribla. Eles começam a sair da área quando não tem bola. A bola não chega. É Quando outro a bola aspecto que eu vou falar agora. Quando não tem bola. É Aí outro eles começam aspecto que eu a ia sair falar da agora. Mas o Ábila hoje, na Mas o função, centroavante não pode ser a fixo função também, que não. o Ábila está Não jogando existe hoje isso no mais não. Você Cruzeiro. não pode falar isso no Eu jogo de tô ontem, não. falando- Olha a estatística do jogo. Estou não, você falando vai ver. porque eu estava vendo o jogo. Ah, você O viu a Ábila estatística ontem, depois do jogo? o Ábila ontem ele estava jogando como pivô. Ele estava tentando driblar, passes, bola que ele poderia finalizar, ele não finalizava.
Ponto, no Abner. Eu acho que ele tem que voltar a ser aquele jogador matador. Pega a bola e da onde pegar, mete pro gol, que uma hora entra. Pode até errar. Que isso era os gols que ele fazia lá no time que ele jogava lá na Argentina e também aqui, quando ele chegou no Cruzeiro fazendo gol. Outro, o Alisson. Eu quero colocar o doutor Maurílio na prosa também, porque eu vou puxar o Atlético agora. Eu só finalizando rapidinho aqui, o Alisson. Eu tô criticando o Alisson aqui faz muito tempo. O Alisson abaixa a cabeça. Será que não tem alguém no Cruzeiro que é capaz de chegar pro Alisson e falar com ele, meu filho, levanta a cabeça e olha o jogador que está mais bem colocado do seu lado. Porque o Alisson não consegue. Ele amarra um babantinho na bola, baixa a cabeça, sai igual um touro doido dentro de campo. Desde a base ele é assim. Ele é assim, mas tem que falar, eu vou concluir agora e vou te passar. Só para falar de mais um jogador. O Arrascaeta, isso que o Afonso falou. Ele com a perna quebrada, ele é melhor do que o outro. Substituiu errado ontem, quando tirou o Robinho. Você não sabe, ele pode ter poupado a Arrascaeta pro jogo contra o Corinthians. Ele pode dar a explicação que ele quiser. O Willian vem mal, jogando mal há muito tempo. O Willian não era o camarada para poder entrar nesse jogo. E eu falei durante o jogo que se o Cruzeiro jogasse mais 2 milhões em ano, não faria gol. O Arrascaeta joga ontem, machuca, fica fora do jogo de quarto, você ia falar o quê? Botou o Arrascaeta no jogo. Quem te garante pra você que o Mano vai escalar? Talvez escale porque não tem meio de campo. Que vai escalar como titular no próximo jogo. Que o Mano, aliás, ele já terminou, já planificou o que ele tem que fazer. Primeiro tirar o Cruzeiro da confusão, já conseguiu. Confusão foi a nomenclatura do Vanderlei Luxemburgo. Agora, ele, se não está tomando gol, também não está fazendo. Mas outro não fez, falta de sorte, Maurício. Não, o Palmeiras também não fez. Mas falta de sorte, você viu? Ontem podia ter mais meia hora de jogo. Falta de sorte, não. Mas é o seguinte, ontem era 5-0 o jogo. Falta de competência. Isso aí é equilíbrio. Então, mas é o seguinte, é porque do outro lado tem um adversário que se possa o adversário do Cruzeiro ontem veio para não tomar gol e segurou. Deu sorte. Aliás, uma coisa que eu quero chamar a atenção, porque quando se fala em sorte com treinador, que é isso, é competência, e não sei o quê. Eu vi o técnico do Flamengo, um jovem promissor, falando outro dia, nós ganhamos o jogo, porque jogamos bem, mas demos sorte, porque a sorte cabe em qualquer lugar. Eu vi do Botafogo falando isso aqui no ano passado. A sorte do Cruzeiro foi contra. Isso é bonito falar. É, porque eles não admitem que tem sorte. Deixa só um minutinho. Deixa eu colocar um pouquinho da prosa do Mano para ver o que o Mano vai falar no trabalho da TV Cruzeiro. Vamos lá, por favor. Mano, naquele jogo contra o Botafogo, você fez questão de frisar que era um jogo que o Cruzeiro não poderia ter perdido pontos no Mineirão. Você considera isso desse jogo de hoje também contra a equipe da Chapecoense, mesmo sabendo que a Chapecoense está acima do Cruzeiro na tabela? Não, são jogos diferentes. Primeiro porque esse aqui nós merecemos ganhar. Jogamos para ganhar, tivemos volume, tivemos oportunidades para ganhar. Aquele jogo, o momento era mais delicado do que esse, né? E vínhamos numa trajetória crescendo. Então, foi um jogo muito abaixo da expectativa. Hoje não. Hoje a gente iniciou o jogo bem, criando oportunidades pelos dois lados do campo, oportunidades claras. Primeiro o chute com o Henrique, depois o chute com o Lucas, que estourou a primeira bola no travessão, né? Depois entramos 2 vezes pelos dois lados, não acabamos bem, podíamos ter acabado melhor ainda. Segundo tempo, embora o jogo já se tornou um pouco mais dramático, né? Tivemos como talvez o primeiro lance a penalidade máxima, que foi num momento crucial e que talvez tenha sido o diferencial do jogo. Porque naquela hora, se você faz, toda essa tensão, toda essa dramaticidade dá lugar a uma lucidez maior. Mas mesmo assim, tivemos outra bola no poste com Ábila. Tivemos o volume de empurrar o adversário para trás, tivemos ímpeto. Embora acho que tenha faltado, nesses últimos instantes, uma saúde física da equipe maior, porque 32 horas de diferença é inadmissível. E eu espero que a Confederação não submeta mais o Cruzeiro para resolver interesses de outros, né, a ter que jogar com 32 horas a menos de recuperação do que um adversário, porque nos últimos minutos isso, sem dúvida nenhuma, faz diferença no futebol, nós sabemos. Então, faltou um pouco disso no final, mas não dá para
condenar a equipe. E essas coisas acontecem. Às vezes os resultados não se traduzem em números finais do jogo, aquilo que foi como fundamentos do jogo. Mano, Muito bem. Muito Só bem. uma coisa, eu acho que o Mano tá certo, o que ele falou tá certo. Ele explicou o jogo todo. Explicou, certo. Acho que o Cruzeiro, a Ponte Preta, A sacanagem do Chapecoense tempo. estava A sacanagem descansada. do tempo. Exatamente. Existiu. Não, quanto a A isso, nada eu Chapecoense estava questiono, não. descansada. Deve ser mais um motivo que ele colocou É, o a Arrascaeta no Chapecoense estava jogo. descansada, o Cruzeiro teve que fazer um jogo difícil contra o Palmeiras. poupou o complicado, jogador. certo? Arrascaeta O Cruzeiro, tá parado, o Cruzeiro, Tá o dois Cruzeiro jogos parados. Mais um teve motivo. volume de jogo para ganhar ontem, mesmo assim teve volume de jogo para ganhar, certo? Deu azar sim, deu muito Flávio, azar o time do Flávio, Cruzeiro. você tem que ver Eu no acho que tem uma jogo, série Flávio. de coisas, Flávio, certo? você tem que ver a no CBF jogo. tem que olhar também. Flávio, o que você tem que ver no jogo é o seguinte, o último passe do Cruzeiro, isso o Mano Não, deveria mas, ter você falado. só vê defeito Não, do não é Cruzeiro, só ver pô. defeito, A não, tem que entrevista falar do o que eu Mano é vi. longa. O Cruzeiro Entendeu? é bom, Longa, mas eu aí é sei. só saudade do Paulo Eu Bento. posso só falar? Mano, só vê Se não defeito. se não O me deixar Batalha só falar, vê eu vou defeito continuar do falando. Cruzeiro. Eu tava Não é só ver saudade do defeito, Paulo não. Bento. Eu analiso aquilo que Você eu não vejo. acha que o Mano Eu não consertou tô aqui o para Cruzeiro? satisfazer você, Flávio. Tô aqui para satisfazer o nosso telespectador. Mas o telespectador tá E ele satisfeito. fez muito bem. Ah, O último você passe do melhorou Cruzeiro, muito. o último passe do Cruzeiro foi terrível. O Cruzeiro não conseguia fazer o último passe. Chegava na hora, colocava errado. O Edmar, a pior partida que eu vi o Edmar fazer. Sempre falei que ele é ruim. Tô falando do Kempis, que jogou aqui no América, deu uma canseira no Edmar, como muito tempo eu não via. Entendeu? Então, é claro, é um momento difícil, é um momento complicado. O Cruzeiro tem tudo para poder desenvolver um bom futebol? Tem. Mas tem que melhorar muito, porque é muito bem pago muito bem treinado para isso. Mas o Cruzeiro não vai progredir muito do que está aí, não. Vai dar um brilhareco, mas... Mas o Cruzeiro do Mineirão, debaixo da torcida, entendeu? Chapecoense com a cabeça lá na vai Sul-Americana. Só pra faltar, justificar luta não o que vai vocês estão faltar, falando ali. até porque se faltar luta a torcida vai cobrar. Agora tem um aspecto técnico, tem um adversário também que já vem prevenido para jogar, ué. Vem jogar atrás e segura e é difícil. Para encerrar, porque agora... Só para até vou ficar com 10 justifica minutos o que o agora. chefe tanto fala. Aí o Bruno Vicentino deu uma entrevista essa semana, acho que foi na sexta-feira. Ele falou que o Cruzeiro já está de olho nos jogadores que vão entrar na janela do final do ano. O Cruzeiro já está se planejando. Planejando. Então, ano que vem, planejamento que é todo correto. pronto. Então não vai acontecer isso que o chefe está falando, que o jogador é ruim, então vai contratar o jogador. Eu não falei que é ruim. Você acabou Eu de falar falei que com- ele tomou uma canseira, foi a pior Você partida falou que o eu ia último fazer. passe. Aí o Cruzeiro não tem o camisa 10 Acho hoje. até que ontem o Braga deveria ter sido mantido, porque o Braga fez uma boa partida contra o Palmeiras. Razoável. Mas fez uma partida mas boa. o contra o Mas Palmeiras. peraí, o titular é o Edmar. É o Edmar. Mas eu acho que o mas o Braga... Braga jogou fez uma melhor partida que ele. boa, é mas tudo mesmo fez 400 nível. ruins. Tudo mesmo, O não Braga tem jogou nenhum 6 disparado, partidas não. como titular. Quem poderia ser o Arrascaeta também, que mas eu apaga acho e que acende. na muito. janela do final do ano vai consertar Quem poderia esses erros ser? Mas, Muito eu bem, acho, eu acho muito que, bem. eu Nós acho que nesse esperamos- aspecto aí, o Cruzeiro vai sair dessa, Vai pode contratar até ir muito lateral. bem na Copa do Brasil, porque é um mata-mata, o Cruzeiro é especialista nisso, mas o ano também não é Aí muito no promissor, final do não. ano, com certeza, o Cruzeiro vai contratar 2 laterais também. Isso Agora, pode não ter pode, quem certeza. que te garante que não vai vir gato por leve? Não, e o ano que vem você tem Fábio de volta. Você Tem uma pré-temporada Uma coisa só comum, para né? encerrar. Eu quero, porque senão... E tem o Dedé de volta Senão ano eu que fui vem. enganado, isso aí. Eu fui enganado, porque o noticiário que eu estou ouvindo é que o Dedé vai assinar pré-contrato com outro time. Tem várias propostas. Que história é essa? A história que eu ouvi é que o Dedé se dispôs a renovar com o Cruzeiro pelas Mesmo mesmas valor. bases, pelo mesmo Palavras jeito. do presidente, agora, pra mim. Pois é, agora ele vai assinar pré-contrato com outro time, que é isso? Aí virou Isso não palhaçada. existe. Posso te garantir que palhaçada. não existe. O presidente, eu estive com ele, me disse o seguinte, que o Dedé se colocou à disposição do Cruzeiro, certo? Que o Dedé só pode assinar pré-contrato 6 meses antes. Que já está na hora dele poder Não, assinar. mas o contrato A termina em notícia eu ouvi hoje. Pode ser Mas também tá errado. especulação. Ouvi hoje. Mas tá Fala. errado. Ele sabe por quê? recebeu 3 O contrato propostas, dele só termina não dia foi 31 de revelado dezembro o de 2017. Tá bom, então... Ele só pode assinar a partir de agosto do ano que vem. Seu Flávio, você deve estar fazendo uma confusão, porque eu não ouvi por uma emissora, não. Não, Eu ouvi Afonso. em todas. Afonso, Ouvi o contrato todas, do Dedé ouvi todas. termina dia 31 de Você dezembro de procure 2017. se informar, porque... A o- nota que que o- soltaram hoje é que desde que- desde domingo já está liberado. que ele já pode assinar um Pois contrato. é, mas tá errado. Tá errado, não. Pelo Acabou contrato. de soltar a nota. Pois é, mas a informação que eu tenho O é que o Cruzeiro contrato soltou dele, a nota. o contrato Pois dele, é, o que você tem pode estar errado. mas o contrato dele é 31 de dezembro de 2017. Ah, e sua informação pode estar errada. Quem me falou foi o Ele presidente, fez contrato de quantos anos com o Cruzeiro? de 5 anos. É só você ir lá para trás. É só 2013, 14, 15, O 16, Cruzeiro 17. alega o tempo que ele ficou parado. Tem um segredo. Cruzeiro aí. alega? Não, ele que está alegando. Mas agora E ele se Ele colocou que tá à disposição. alegando, ele. O Dedé Ele tá falou usando que isso já também aí no pra- Cruzeiro, Os tabus o do tempo ficou futebol parado, pelo mineiro. mesmo valor. Que a gente ouve, você interpreta, você tem alguma malícia para discernir a coisa. Olha, Dedé, quanto tempo que não joga e o que aconteceu? Mas é isso que nós estamos falando, Maurício.
O Juan do Atlético, o menino do Atlético. Marcos Rocha? Não, o Luan. O Luan também. O Casares, que por machuca. exemplo, Tem uns negócios que são mistérios, são tabus. De machucar? De machucar e não haver assim, uma explicação plausível. Entendeu? Ou então chegar e falar, ó, por causa disso, isso. Vou enfrentar, não, tá doente, tá, não pode. A recuperação de 2 anos, vamos tentar. Mas o caso do Luan tá super explicado. O Luan tá com problema no joelho, tem problema. Ele vai entrar, vai jogar, vai sair, vai entrar, vai jogar, vai sair, não tem problema. Que dia que ele vai jogar? Agora nós vamos trazer o Galo para a prosa. E enquanto isso vão rodar os gols aí, os lances. Mas eu quero chamar a sua atenção para o Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Ali na Francisco Sá, esquina de Platina. Bateu, arranhou, amassou, leva lá. O Renato tá lá, o Chiquinho tá lá. Atendimento VIP nota 1000 para você. Rede Gutierrez de Drogaria, Farmácia Popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. Alô, seu Eduardo. E tem um saldão na porta lá à sua espera. Pegue a sua lista, faça uma pesquisa nas redes e leva lá na Rede Gutierrez de Drogaria que ela vai bater. É séria, ela bate. Rede Gutierrez de Drogaria. Eu quero abraçar também o meu amigo Danilo, do Posto São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Lá você encontra a gasolina DT Clean. Limpa o motor, vida para o motor, a melhor gasolina que existe. É a melhor, disparada, a melhor gasolina que existe. DT Clean. Ok? E tem a água mineral, Ingá e Igarapé, à sua disposição. Posto São Pedro, na Niquelina 918, e Posto Funil, lá em Pinhuí. Você vai passear para aquelas bandas de lá, vai para a Serra da Canastra, por exemplo, abasteça lá no Posto Funil. A gasolina é DT Clean. Um abraço também para o meu amigo, o Padre Lucas Almeida, que vai levar você para uma viagem sensacional. 3426-0069. Vai para a Terra Santa agora. 3426-0069. 3426-0069. Tira esse dinheiro debaixo do travesseiro e gasta com você e a sua esposa. 3426-0069. 3426-0069. E um abraço para o Aldo Vale, da Despachatur. Você vai viajar para qualquer parte do mundo, o visto está lá, à sua espera, na Despachatur, na Avenida Brasil 1312, ou nesse telefone 3218-9000. 3218-9000. Despachatur. Puxar o Galo para a prosa, eu começo com você, Marcelo, Galo. O Atlético ontem, já no seu comentário, já discursou aí sobre os vários erros que teve durante o jogo, mas há muito tempo eu venho alertando que o Atlético não dava aquele pique que ia ser campeão. Eu sempre falava que o Palmeiras estava um nível acima em termos de futebol e continua com a mesma posição. O Atlético agora já, para mim, já posso decretar que ele não ganha um título. Eu ia falar isso sexta-feira na rádio, eu não falei. Você decretou? Eu já decretei, não ganha um título. E tem que focar agora na Copa do Brasil. Esse jogo de quarta-feira agora com o Juventude tem uma diferença muito grande com relação ao primeiro. Primeiro, o Juventude já classificou para a Série B já do Campeonato Brasileiro. Então ele não tem mais preocupação com a Série C. É pior ainda. Não, não, isso que eu perdeu tô com o Boa ontem, lá em Caxias. Mas estou preocupado com a Copa do Brasil. Ainda o Boa venceu a primeira. Semifinal. E o ABC ganhou do Guarani de 4-0. Tá na semifinal. Os dois vencedores jogam a final. Então o jogo vai ter vários temperos diferentes. Inclusive o Carlos César não vai jogar, o Patrick, o Fred não joga, o Prato vai entrar no lugar dele. Você já escalou, Marcelo? Já está escalado. Foi o seu Xará que escalou? Mas ele não tem nem opção, não. O Xará já mas escalou. opção, já falou que é os dois. A delegação já foi feita hoje. Porque o Carlos César não tem outro, tem que ser o Patrick. E o Fred não pode jogar. Essas são as únicas modificações com relação ao jogo do Botafogo. E com relação ao que você falou, o lance da cobrança de escanteio, que foi falta, tudo bem, foi falta. Mas não justifica um erro. Eu não estou justificando o erro de zagueiro. Eu estou justificando o erro da arbitragem. Houve o erro da arbitragem. Houve o erro da arbitragem? Mas o lance do escanteio podia ter tirado Mas houve o erro da arbitragem? Houve anteriormente. Se tivesse marcado, teria escanteio. Poderia o gol sair em outra oportunidade. Então pronto. Mas naquela não foi. Não, mas poderia sair na cobrança. Então naquela não tem o que discutir. Estou tentando dizer que na cobrança de escanteio não houve irregularidade nenhuma. Na cobrança de escanteio que não existiu. Pelo contrário, é o terceiro erro seguido. Na cobrança de escanteio que não existiu. Só isso. É a terceira vez que o Lucas Prato não consegue tirar a bola no primeiro pau. Então o Marcelo tem que. Pode falar. Lucas Prato tirar a bola? Estava no primeiro pau marcando a cobrança de escanteio. Já é o terceiro gol que o Atlético toma do mesmo jeito.
2 contra o São Paulo e 1 agora contra o Botafogo. Eu conversei mais cedo com o Carlos, eram às 9 horas da manhã pela Rede Gerais, ele estava num programa lá na Rede Gerais, lá na parte da manhã, a gente bateu um alto papo por telefone, e eu estava explicando para ele que o Atlético ontem teria 2 adversários complicados. Primeiro adversário, a arbitragem, eu falei isso antes do jogo. Segundo, esse gramado. Eu falei isso era 9 horas da manhã, Afonso. Isso é um pasto. Esse gramado aí onde está jogando. Isso não poderia ter, que poucas pessoas estão falando. Não justifica. O futebol do Atlético mal apresentado, não justifica também os erros da arbitragem, mas justifica o toque de bola para um time técnico, como é o Atlético, entendeu? Aquela furada do Vitor ontem, pelo amor de Deus. Não, aquilo ali foi uma coisa de arrepiar, né? O Vitor não vem falhando nesse jogo só, não. O Vitor vem falhando em vários jogos. Não, ele faz grandes defesas. Mas ele também toma uns gols que não tem explicação. Pior ainda, né? Mas e jogar para fora aquela bola. Mas o que eu estou dizendo, Afonso, é o seguinte, o Atlético, ele perdeu esse título, não foi nesse jogo contra o Botafogo, não. O Atlético vem perdendo o título aos poucos, ele vem tirando das mãos dele, pelo elenco que ele tem, pela folha de pagamento que ele tem, pela condição técnica que ele tem, é nos jogos bobos que ele está perdendo ponto, dentro e fora de casa. Isso é coisa de Campeonato Brasileiro. Entendeu? Flávio. Olha, Afonso, eu continuo com o meu pensamento. O Atlético não está jogando como um time que quer ser campeão. Se você ver a garra que o Palmeiras está jogando, uma coisa impressionante. A garra que o time do Botafogo tem, uma coisa impressionante. A própria qualidade. A garra que o Flamengo veio perdendo ontem, jogando para ser campeão, e a gente não vê isso no Atlético. O Flamengo pegou a pedreira ontem também, que era o Inter. Né? E a gente não está vendo isso no Atlético. Eu estou vendo um Atlético apático, certo? Estou vendo um Atlético andando em campo. Né? Um time parece que está cansado. Né? A gente não está vendo aquela garra, né, do Galo vingador, o Galo que tem aquela raça, né, incansável. A gente não está vendo isso no Atlético. Eu estou vendo um Atlético apático, um Atlético parecendo que está jogando uma partida amistosa, como que disse, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Esse é o Atlético que a gente está vendo. Então, agora, chegar a essa altura, com 8 pontos para o Palmeiras... É muito difícil. É muito difícil. Certo? Acabou, é muito difícil. É o ano passado. Eu acho que é o ano passado. É o ano passado. A história do ano passado vai ser... A questão é que o Palmeiras está muito acordado. Esse negócio, exato. O exemplo que eu dei aqui hoje, esse negócio de não deixar o jogador interferir numa briga de juiz do outro, eles estão acordados porque eles colocaram como meta o título e estão correspondendo. A definição que eu falo do Palmeiras é o menos pior dos candidatos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... É o menos pior. O time é campeão brasileiro se ele for regularidade. E eu dizer isso também, mas acontece o seguinte, que o Palmeiras, eu não consigo ver, nem no Palmeiras, no Flamengo em alguns jogos, porque esse jogo de ontem contra o Internacional e o Fla-Flu, foram terríveis, duros de aguentar, entendeu? E o Palmeiras eu não consigo ver esse futebol, não para ele não ser líder, mas para ele estar com essa longevidade de ponto, 8 pontos. A qualificação eu não vejo esse futebol do Palmeiras. A qualificação não. Eu estava jogando essa bola pior. toda. É o menos pior. E ontem teve uma coisa. Não, mas tem ontem que ver... teve dois lances lá. Certo? Primeiro, o Palmeiras não ganhou os pontos do Botafogo, não. Foi o Botafogo ganhou do Atlético. Viu, Afonso? Primeiro, 2 lances ontem. O pênalti do Gabriel Jesus não aconteceu. E o segundo gol do Palmeiras, o jogador do Palmeiras foi cobrar o lateral, bola fora de campo. A bola saiu pra fora. E o pênalti pro Figueirense também. E o pênalti pro Figueirense que ele não deu. Em cima do menino. E o Palmeiras não jogou essa bola toda, não. É isso que eu tô dizendo. Pois mas tá tudo certo. A arbitragem tá ruim no Brasil todo. E quem é que vai tirar título do Palmeiras esse ano? Contra o Atlético, o juiz rouba contra o Atlético. Contra o Palmeiras, o juiz ajuda o Palmeiras. Então quem é que vai tirar do Palmeiras? Ainda mais o Palmeiras. Além do que o Palmeiras está jogando. Ainda mais o Palmeiras que veio de uma Série B para ganhar moral. Pois é, além disso que está jogando. Aí pode entrar o espírito que o Internacional apresentou dentro de campo ontem. Se foi empurrado pela torcida ou se não foi o que aconteceu, o Internacional ontem disputou cada bola como se fosse a última bola da vida. E virou aquele jogo ontem Internacional no peito. Virou a torcida ajudou muito. Com certeza, mas virou no peito. Eu vi a narração lá, foi até alguém que postou no nosso grupo do narrador. Foi Eduardo que postou lá. O camarada enlouqueceu. Na hora de foi do Pedro Ernesto? Pedro Ernesto foi na Rússia, hein? Eu estava vendo a Rádio Gaúcha lá, que eles postaram no nosso grupo. No que passou na televisão foi o Pedro Ernesto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que o Internacional fez por ontem. Não que ele seja superior ao Flamengo, mas ele fez por ontem vencer a partida. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro Marco Túlio do Barreiro, que é seu fã. Marco Túlio do Barreiro e pro Subaco Nice. Muito bem, Marco Túlio, ele é assim mesmo, ele não está dormindo não. Ele é torto. Ele é seu fã e falou que o chefe é polêmico demais. Muito bem, um grande abraço a todos, muito obrigado pela companhia. Amanhã, a nós aqui outra vez, se Deus quiser e ele adquirir com os rabugentos. Tchau, gente, obrigado.